Nós estamos aqui iniciando mais um Fala Conselheiro. Fala, Conselheiro. E hoje, que especial, que legal, nós temos o Joey conosco. Obrigado pela presença. No podcast passado nós tivemos um novinho, foi bem interessante, bem legal. E hoje é contigo. Me fala um pouquinho a seu respeito. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Joey. Eu gosto de começar Legal. assim, né? Sim. Para quem não me conhece, eu sou o Joey. Eu tenho 26 anos e recém-convertido. Que legal. Né? Me converti recentemente. Na O verdade, que é conversão? Eu não entendi. Assim. O que você fala em conversão? Eu aceitei Jesus. Eu deixei ele agir de novo na minha vida. Né? Legal. Por alguns motivos que eu tive, né? Aconteceu aí há um mês e pouquinho mais ou menos, aconteceu um episódio muito forte na minha vida. Uhum. E aí eu busquei ajuda e essa ajuda veio lá de cima, né, junto com o meu melhor amigo. Legal. E tenho certeza que foi Deus que mandou ele para esse momento, né, para estar me resgatando. Tá. Você não estava se sentindo bem? Você estava com algum vazio, alguma situação? O que te levou a buscar essa ajuda do alto, vamos dizer assim? Então, eu sou uma pessoa que estava sempre no mundo, né, envolvido com um monte de gente. Eu tinha muitos conhecidos, muitos amigos que a gente fala, né? Uhum. Que era amigo de balada, amigo pra beber, amigo pra, sabe, não tô fazendo nada, vem aqui tomar uma cerveja. E no decorrer desse processo de tentar me encontrar no meio da sociedade, Sim. eu encontrei as drogas, né? Uhum. E eu consegui, de alguma forma, suprir momentaneamente alguma coisa que me faltava. E eu não sabia o que era que me faltava. Uhum. E a droga, além de ela suprir aquilo que me faltava, ela me tirava da minha realidade. Uhum. Né? A droga que eu tô falando é a cocaína, que é uma das piores drogas que a gente tem hoje. Né? Você identificou que você tinha um vazio. Tinha um vazio. E aí você foi à busca de alguma coisa que pudesse preencher esse vazio. No pessoal, né? Nas pessoas que eu me envolvia, e aí eu queria estar envolvido, eu queria estar no meio daquele pessoal legal, aquele pessoal de status, eu queria ter um status no meio do pessoal, né? E aí começou, cara, para eu ter status eu tinha que estar bebendo, para eu ser uma pessoa conhecida eu tinha que estar nas noites, para eu ser o mais legal do rolê eu tinha que estar usando um tipo de droga, eu tinha que estar fazendo tal coisa e assim acabei me perdendo. Né? E as pessoas que estavam próximas a você identificou que elas também tinham tipo esse vazio, essa mesma necessidade, ou você achava que era mais pessoal do Joey? Um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Era um pessoal meu e eu conseguia sentir também que as pessoas, elas além da futilidade de ter que utilizar isso de uma forma para aparecer, para se sentir melhor, elas Sim. tinham que estar tentando achar em outras coisas, né? Aquele vazio que elas não contam que é aquele vazio, elas simplesmente tentam mascarar isso dessa forma, né? Como eu tentei mascarar também esse vazio. Porque hoje é tão simples você pegar e falar pra alguém, pra sua mãe, pro seu pai, né? Mãe, me falta alguma coisa. E hoje a nossa juventude não tem muita abertura em relação à conversa com os pais, né? E eu também não tinha muito, assim, eu tenho uma intimidade com a minha mãe, só que eu não tinha ao ponto de eu falar dos meus problemas pessoais. Então eu acabava me consumindo com aquilo que eu não expelia, né? Que era conversar. Eu sou conselheiro tutelar, né? Olha só. E uma das grandes crises que a gente identifica é exatamente essa situação, muitas vezes, dessa falta
de paternidade, essa falta desse relacionamento entre os filhos com os pais, e isso gera diversos vazios, né? Sim. E a gente percebe que estes vazios, a pessoa acaba tentando de alguma forma suprir, e aí é onde entra a questão do uso de bebidas, as drogas lícitas e as não lícitas, sim, às vezes a questão da sexualidade, a questão... Tem N situações que começam a aparecer na vida das pessoas. E a gente percebe também que hoje existe... os pais, quando se casam ou quando tem a criança em si, ali o filho, eles têm um sentimento. Depois, às vezes, esse sentimento ele vai se esvaindo, ele vai terminando, e as pessoas, muitas vezes, elas acabam não conseguindo entender que o filho continua o mesmo. Continua o mesmo. Né? Que ele continua carente do pai, que ele continua carente da mãe, que ele continua carente daquele relacionamento. E aí começa a ter esses abandono afetivo. Né? E muitos filhos são abandonados na questão da afetividade. E isso gera esse vazio e gera muitas necessidades. Né? Eu conheci meu pai com 4 anos de idade. Uhum. Meu pai já estava no primeiro casamento, porque ele não casou com minha mãe, né? Então, ele tinha a ex-mulher dele frequentava a igreja, né? Ele tocava na igreja e ela cantava no louvor, né? Era uma igreja presbiteriana. E todas as férias que eu ia para casa do meu pai, eu fiquei dos meus 4 aos meus 12 anos, todas as férias de inverno e verão eu ia para casa dele. E a gente acabava indo para a igreja por consequência, né, de eu estar ali envolvido. Então, eu era muito novo, mas eu já entendi um pouco, né? Eu já li a Bíblia umas 2 ou 3 vezes. Que legal. E, claro, ler naquela época e ler hoje são todos os totalmente dias, diferente. Todos os dias a palavra é diferente. O mesmo versículo vai ela ser se diferente. Renova, ela se renova, né? todos Impressionante. os dias, né? E eu frequentava muito a igreja nas minhas férias. Sim. E aconteceu uma situação onde eu tive uma discussão com meu pai, né, que foi a separação dele. Ele se separou da minha ex-mulher, da minha ex-mulher dele, da minha ex-madrasta. E isso me comoveu muito, assim, eu senti muito, porque ela era como uma segunda mãe para mim. Entendi. Né? E eu senti tanto quanto se fosse ele com a minha mãe, né? E uma das maiores perdas da minha vida provavelmente foi, além de perder o meu pai, que eu fiquei um tempo sem falar com ele, fiquei 8 anos sem falar com ele. 8 anos? 8 anos eu fiquei sem falar com meu pai. Também foi perder essa conexão, eu como jovem com a igreja, que foi ali na adolescência, né? Que foi nessa questão onde eu mais precisava, talvez, estar na igreja. Sim, estava bem num processo de formação ali. E aí o que aconteceu? Passou um tempo, né? E eu acabei me envolvendo com drogas, etc. E eu tava me sentindo já o melhor do mundo. Eu era o Joey, era sempre o Joey na frente. E esqueci do João, né? Porque o Joey, ele surgiu num momento onde eu precisava ter um personagem na sociedade. Isso, o Joey foi um personagem. Foi um personagem. Hoje o Joey, eu falo Joey, mas eu sou o João. Entendi. Né? As pessoas conhecem por Joey por causa das redes sociais. Claro. Né? Mas o Joey nasceu como J-O de João e E de Estrela, que é meu sobrenome. E aí surgiu o Joey. Né? E eu me perdi no personagem nesse meio tempo. Eu deixei o Joey me consumir. Né? Ele assumiu o controle da tua identidade. Entendi. Né? Talvez o João ainda esteja lá atrás, indo para os cultos da igreja presbiteriana, né, ouvindo minha madrasta e meu pai tocarem no louvor, eu indo para os retiros que tinham, os acampamentos que tinham. Eu vivi na igreja presbiteriana também. Sério? A minha infância toda foi na igreja presbiteriana. Que bacana, bacana, não sabia. Não sei muita coisa, inclusive. Inclusive, eu até ia perguntar para o senhor a respeito da sua candidatura, porque eu sei que o senhor é candidato, né, no estado. Sim. Eu queria saber um pouco, eu creio que muita gente que esteja ouvindo também e vendo, queiram saber um pouco mais a respeito da tua proposta na sociedade, principalmente aqui em Santa Catarina, né, para os adolescentes, para os jovens. A minha candidatura, eu gosto da política, eu gosto de estar envolvido nesse movimento, mas aconteceu de uma coisa interessante, porque nós tínhamos
a presidente da Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares, a Grazi, ela era candidata natural dentro dos conselheiros tutelares. E ela recebeu uma proposta para ser consultora da Unicef, e aí então isso aí já começou a se tornar secundário para ela. Nós tivemos um encontro de conselheiros tutelares aqui em Balneário Camboriú, foi ali na Univale, uma experiência bem interessante. Nós estávamos em torno de 750 conselheiros tutelares. E nesse evento, então, nós começamos a discutir algumas questões, e entre elas, toda a fragilidade da função conselheiro. O Estatuto da Criança e do Adolescente está indo aí para 33 anos, ele está bem consolidado de certa forma, mas a função do conselheiro, o personagem, né, conselheiro, ele ainda tem muitas fragilidades. E então nós começamos a discutir nesse sentido, e que ele não tem a representatividade que ele poderia ter. Só para você entender, Joey, hoje nós somos mais de 1.500 conselheiros tutelares no estado de Santa Catarina. Todos eleitos pela comunidade, todos representando a comunidade, né? Porque o Conselho Tutelar é um órgão não governamental, porque ele não é de um governo, ele é fruto de uma lei federal, onde um representante da comunidade começa a fazer essa intervenção sobre as políticas públicas relacionadas à criança e ao adolescente. Eu não sabia disso. O Conselho Tutelar, a maioria das pessoas não sabe. Eu não sabia disso. E as pessoas às vezes ficam pensando no Conselho Tutelar apenas como um órgão. Eu tinha medo. E ele Eu tinha medo do Conselho Tutelar. Não só você. Quando a gente chega às vezes na escola, o adolescente ou a própria criança, ela não tem aquela compreensão que o Conselho está ali como órgão protetivo. Muitos acham que o Conselho Tutelar é uma polícia para a criança ou para o adolescente, entendeu? Chegou a SWAT. Não pode ficar até as 10 na rua, porque o Conselho Tutelar passa e pega. O Conselho Tutelar está passando. Eu só queria andar de skate ali na esquina de casa, né? Eu cresci assim com um pouco desse medo do Conselho Tutelar, né? Sim. E creio que muitas pessoas ainda colocam isso na cabeça das pessoas, das crianças, né? Que, o Conselho Tutelar vai te pegar, e não sei o quê. E o que eu queria entender também é qual que é o papel do Conselho Tutelar hoje? Cara, mais amplo, assim, né? A principal função do conselheiro tutelar é que ele é um zelador, ele é aquele que cuida das políticas públicas relacionadas à criança e adolescente. Ele tem essa responsabilidade de sentar com o prefeito da cidade, discutir onde essas políticas estão fragilizadas, onde há algum déficit, alguma coisa que precisa ser aprimorado. Por quê? Porque a proteção à criança, ela tem que ser da família, ela tem que ser da comunidade e ela tem que ser do Estado. Então, por exemplo, quando chega no Conselho Tutelar, é porque um desses três falhou. Falhou a família, normalmente, é o primeiro núcleo ali, é onde falha. Depois falhou o quê? Falhou a sociedade. Por quê? Porque o ambiente onde essa criança ou esse adolescente está vivendo, de alguma forma, não conseguiu suprir a necessidade que ele tinha. E, muitas vezes, também, o próprio Estado, ele é o violador, ele é aquele que viola o direito da criança e do adolescente, né? Então, o Conselho Tutelar é esse guardião. Então, ele tem essa responsabilidade de cuidar para que as políticas públicas dentro do município possam ser executadas e com eficiência, com excelência. Você perguntou a respeito da candidatura a deputado, né? E uma das coisas que me encantou é a gente começar a pensar a política pública do Estado através do olhar do conselheiro tutelar. Então, vamos pensar em Balneário Camboriú. O prefeito está lá dizendo, nós vamos investir na saúde, vamos investir na educação, vamos investir na assistência social. Mas o interessante é você perguntar para o conselheiro tutelar onde está pipocando os problemas no município. Sim. Nós temos o quê? Hoje, por exemplo, nós temos crianças com autismo. Nós temos uma instituição fantástica que é a AMA Litoral, que atende, que faz esse tratamento dentro do município. Com a AMA, então, olha só, que top, Joey. Mas nós temos, por exemplo, mais de 130 crianças. Eu estou com os números um pouquinho, talvez, desatualizados, porque eu estou licenciado do Conselho para ser candidato a deputado, então eu posso estar com os números um pouquinho desatualizados. Mas a última vez que eu observei, nós tínhamos mais de 130 crianças nessa fila de demanda reprimida.
Então, aí é onde entra o Conselho Tutelar. Ele tem que fazer uma ação para que isso cesse. Então, de repente, os administradores até estão pensando em construção de uma nova unidade escolar, mas para o Conselho Tutelar, talvez não seja essa a prioridade. Seja a questão da saúde mental da criança, do adolescente. Sim, até porque, né, a depressão está aí. Depressão. Muito precoce depressão, inclusive, né? Uma outra coisa que tem nos assustado é o aumento de autistas. Sim. Como tem crescido a questão dessa síndrome, né? Sim. Então isso tudo é uma questão que o conselheiro tutelar ele está sempre antenado, ele está sempre observando. Por quê? Porque é na sala dele que vai aparecer isso aí. Então, o que é interessante, o que é importante? Que quando você fosse tratar uma política pública relacionada à criança e adolescente, então que a gente pergunte para quem está na ponta, qual é a carência, qual é a necessidade, onde nós podemos melhorar essa situação. Então, eu comecei a me apaixonar por esta ideia de ser um representante, não pensar em levantar bandeiras, mas levantar uma causa, a causa do conselheiro tutelar. Porque se nós tivermos conselheiros tutelares sólidos, fortes, eles vão trazer essas demandas sociais. E aí, então, nós como Estado, como governo, nós teremos condições de suprir essa demanda. Então, isso aí me motivou, isso aí me animou. Outra coisa também que a gente vê, o conselheiro tutelar, ele é um ser humano. Muitas vezes a pessoa pensa apenas na função, entendeu? Claro. Esses dias eu estava conversando com uma conselheira e ela foi chamada numa ocorrência pela polícia e quando ela chegou, que ela então entrou na casa, né? Eles tinham ouvido barulho de crianças ali, ela entrou na casa e quando ela entra na casa, então tinha uma mãe que tinha se enforcado e que tinham crianças ali naquela cena. Não sabia o que fazer. Né? Sim. Então, assim, são situações que só o conselheiro tutelar consegue passar por uma experiência, assim, passa por isso, né? Crianças que foram abusadas pelo próprio genitor, às vezes, pelos companheiros, pelos padrastos, situações desse sentido, abuso sexual, abuso físico, psicológico. Esses dias, tempo atrás, eu fui chamado numa ocorrência onde uma garotinha de 7 anos ela chegou com dor de cabeça na escola e estava se sentindo mal, foi para a sala da diretora, a diretora perguntou o que tinha acontecido, ela falou, o meu papai bateu com a mão dura forte na minha cabeça e aí fiquei mal, assim, muito sono, mas a minha mamãe disse que eu tinha que vir para a escola e como eu falei que eu estava às 10:30, que eu não estava com muito sono, ela me bateu de fio antes de me mandar para a escola. Então, isso é um dia a dia de um conselheiro. Essas são circunstâncias que atingem o conselheiro. E muitas vezes o conselheiro ele fica tão envolto nessas atividades, respondendo Ministério Público, respondendo delegacia, respondendo hospital, unidade de saúde, e ele muitas vezes ele deixa de ter esse olhar da política pública. E o conselheiro ele não pode perder esse olhar. Porque se ele perde esse olhar, ele perde a essência da função dele, que é exatamente ser o guardião, de ser o zelador dessas políticas públicas. A nossa política também vai demandar desses adolescentes, né? A política do Brasil, o Brasil em si está na mão dessa nova geração, né? Com certeza. Então, se a gente não tomar cuidado com essa geração hoje, bem provável que a gente não sabe o que pode acontecer, se pode piorar ou pode melhorar. Né? A gente sempre fala que nosso propósito é criar uma geração saudável, que mesmo adulta ela possa guardar essa pureza de uma infância feliz. Porque normalmente o adolescente ou a criança que é abusada corre-se um grande risco, se não for tratado, se não tiver um acompanhamento adequado, de ser um abusador. Sim. Então, por isso é muito importante que os olhos, esses guardiões desse grupo de crianças e adolescentes, eles estejam saudáveis, eles estejam prontos, eles tenham recebido o treinamento adequado, essa formação continuada para que ele possa saber o que fazer na hora que acontecer a situação. Eu como uma pessoa que... Eu sou fotógrafo, né? Então, aposentado, mas sou. Eu estava num evento em São Paulo e eu fiquei num hotel
na Avenida São João, próximo da Galeria do Rock. Bem próximo ali do bairro da Ipiranga. Rua São João ali e tal. Avenida São João. Avenida São João. E eu tava saindo à tarde para ir pro Parque Ibirapuera. E eu tava com a câmera na mão e tal, indo fotografar, né? Isso já era fora do evento. E passei por uma criança, né? Não só eu passei, como muitas pessoas passaram por essa criança. Ela no chão, ela devia ter em torno de uns 7, 8 anos, convulsionando. Né? Aparentemente era moradora de rua, essa criança, e convulsionando. Bem provável que tinha sido por conta de drogas, né? E isso me chocou muito, eu não consegui nem fotografar, porque é uma coisa que não tem como te impactou. fotografar. Me impactou de uma forma que eu não tinha reação. E por não ter reação, às vezes a gente se sente culpado também, né? Porque mistura muita coisa esse negócio de você ter que ligar para um órgão, você tem que estar ali ainda, você se sente responsável por aquela pessoa, Sim. aquela criança que está ali. Como que a gente resolve isso de alguma forma? Eu não sei se tem alguma forma de resolver isso, porque muita gente passa ali. Sim. Só que ninguém tem essa coragem de chegar e como eu não tive essa coragem, porque eu estava num outro momento, eu também estava com a cabeça, né, eu tava no mundo, digamos assim, e me impactou. Eu só consegui falar com o moço da banquinha de jornal ali, e a resposta que eu tive dele foi: mas isso não é a primeira vez e não vai ser a última. E aí eu fiquei mais em choque, porque o Sul geralmente ele é diferente, né? A gente tem mais empatia. As cidades aqui do Sul, principalmente aqui em Santa Catarina, elas são menores, então meio que a gente tem um aconchego assim um pelo outro, né? A gente se importa. Mais familiar, parece. Mais familiar, né? parece. E São Paulo, por ser grande, é como se isso já fizesse parte, né, da sociedade deles, assim. E como é que a gente resolve? Como é que a gente... Eu ouvi uma frase uma vez, Tchoi, que para mim foi assim muito interessante. A gente não pode se acostumar com as paisagens, né? E eu vejo que uma coisa que nós precisamos entender, nós não podemos nos acostumar com estas coisas. Sim. Agora é interessante o seguinte: se você vê uma criança ou uma adolescente passando mal, que era o caso, você tem que chamar o SAMU, o bombeiro, né? Se você vê, por exemplo, um adolescente cometendo um ato infracional, tem que ser chamado da polícia. Por quê? Porque são os órgãos que atuam dessa forma. Às vezes as pessoas acham que tudo isso é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele é o órgão protetivo, ele é o segundo momento. Então vamos supor que essa criança estivesse passando mal, ela pode ter, sei lá, consumido uma droga, alguma coisa assim. Então tem que ser chamado o serviço de saúde. E ela vai para uma unidade de saúde. Nessa unidade de saúde vai ser feito o contato com os pais, com a família extensa, alguma coisa nesse sentido. Se porventura não tiver sucesso nessa tentativa, então aciona o Conselho Tutelar. Aí o Conselho Tutelar, então, ele vai fazer esse acolhimento, vai ver se essa criança precisa ir para uma instituição, vai fazer uma busca mais aprimorada a respeito dos genitores, ou até mesmo dessa família extensa. Ele vai fazer esse processo de acolhimento. Acolhimento não no sentido de colocar num lugar, mas acolhimento no sentido de acolher mesmo, de pegar essa criança e ela se sentir protegida. Sim. Que essa é a função do Conselho Tutelar, protetivo. Às vezes as pessoas acham assim que Conselho Tutelar, vamos supor, está pegando fogo numa casa. Aí vem o bombeiro, uau, 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 aquele movimento, toda aquela coisa toda. Quando chega na casa, alguém diz assim, tem uma criança lá dentro. Opa, então chama o Conselho Tutelar. Não. O bombeiro tem que entrar e tem que apagar o fogo e tirar a criança, você entendeu? O Conselho Tutelar, ele é protetivo, ele é órgão de proteção. Mas é muito importante que as pessoas tenham essa liberdade de saber que elas podem entrar em contato com o Conselho Tutelar, que elas podem ligar, por exemplo, no Disque 100 e vai ser acionado imediatamente, vai ser aberto um processo. Se for de competência da Polícia Civil, já vai para o sistema da Polícia Civil de investigação, ou se for alguma coisa mais imediata, vai para a Polícia Militar, ou se for de competência da assistência social, vai para a assistência social, porque se tem uma adolescente ou uma criança na rua, não é uma questão de Conselho Tutelar, é uma questão de assistência social.
Sim. Por quê? Porque ali existe uma fragilidade social. Sim. Então precisa ser acionada a equipe de assistência social para que possa ser feito esse acolhimento. Aí depois tem que identificar a família. Por que é que essa criança está na rua? Será que a família também não está na rua? Sim. Então precisa ser feito todo esse procedimento. Mas quando necessário, com certeza, o Conselho Tutelar vai ser acionado para que possa o quê? Finalizar aquela ação de que a criança ou o adolescente está sendo os seus direitos negligenciados. Mas só quando o direito é negligenciado é que se aciona o Conselho Tutelar. Pode estar sendo negligenciado pela família, pela sociedade ou pelo Estado. Aí o Conselho Tutelar entra. Entendi. Porque assim, eu vejo que, né, como colocar no geral, né? Lá eu via muito as crianças usando as drogas, né, na rua, e eu sempre fico pensando, né, porque, como o senhor falou, ali é primeiro a polícia, órgãos, né, maiores, sim, depois vem o Conselho Tutelar. A nossa polícia, no geral, ela não é, eu não vejo ela muito preparada para esse tipo de situação, porque geralmente eles usam mais a força bruta, né? E já vi acontecer casos, inclusive em Balneário, assim, claro, do consumo de drogas, principalmente na orla, né? Sim. E a polícia usando já da força bruta. Né? Claro, a gente tem que educar os adolescentes. Mas não é função da polícia educar, né? Não. É função do pai. A família educar e tal, para não fazer, principalmente, e também para saber como agir nessa forma, nesse momento, né, nessa situação. A polícia, acontece alguma coisa, por exemplo, assim, se a gente vê ela batendo numa criança ou num adolescente... Conselho Tutelar. Conselho Tutelar também... Aí sim. Por quê? Porque o direito dela está sendo violado. O Conselho Tutelar ele não faz parte das forças policiais. Sim. Se a gente fosse como fazer um organograma, seria Conselho Tutelar, Ministério Público e a Vara da Família. Né? Então, assim, o que acontece? Em qualquer circunstância que o direito da criança ou do adolescente está sendo violado, aí é Conselho Tutelar. Mesmo que seja polícia... Não interessa. Pode ser, inclusive, o genitor. Se claro. O genitor, por exemplo, está agredindo, se está colocando a criança numa situação de humilhação, o Conselho Tutelar é acionado. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque aí sim, o direito da criança, o Conselho Tutelar, a função primordial dele é a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, assim, em algum momento está sendo negligenciado o direito da criança e do adolescente, Conselho Tutelar. Eu trabalho com essa questão da criança, Joey, desde os meus 22 anos. Quando eu estava fazendo a faculdade de teologia, eu fui diretor de uma casa, que na época chamava Casa do Menor Trabalhador, mas poderia muito bem ser chamado Casa do Menor Infrator, né? Porque naquela época nós tínhamos um problema que, graças a Deus, já praticamente não existe mais, que eram os chamados meninos e meninas de rua. Tinha muitas crianças na rua. E naquela época, então, eu fazia um trabalho nessa casa, depois trabalhei como comissário de menor na época, hoje oficial de infância, mas na época comissário de menor, e a gente fazia esse trabalho recolhendo, né, que era o termo que a gente usava na época, recolhendo esses meninos e meninas que estavam na rua. Então aí, graças a Deus, as coisas foram evoluindo e nós chegamos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e hoje a gente percebe claramente que existe uma visão diferenciada da sociedade a respeito das crianças e dos adolescentes, né? Então, muito importante a gente entender que nós evoluímos, nós crescemos. Tem gente que fala mal do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é por ignorância, porque a lei é muito boa, a lei é uma das mais modernas do mundo, ela é referência para as nações, então assim, o nosso estatuto é fantástico. Ainda há uma fragilidade quando a gente vai para a função do conselheiro, porque teria que ter uma lei complementar, onde estivesse normatizando as funções do conselheiro, e isso ainda não foi feito. E essa é uma das nossas brigas, essa é uma das nossas bandeiras de trabalhar essa lei complementar. Porque nós temos ainda conselheiros tutelares, por exemplo, ganhando menos de um salário, com os descontos, menos de um salário mínimo.
Sim, Então é um absurdo. É quase um professor também, né? Chega a ser praticamente a mesma comparação. Assim, e ele é o guardião da lei. Claro. E se ele não está empoderado da função que ele tem, ele não exerce bem. Sim. E uma das coisas que é essencial para que ele consiga trabalhar bem é que ele tenha uma remuneração adequada, condizente com a função que ele tem. Sim. Né? Então é muito importante que a gente consiga visualizar essa função do conselheiro para que a sociedade possa ter os direitos da criança e do adolescente assistidos. Sim. E a questão assim, que eu vejo também é que não se fala muito isso em escolas, né? Não se fala muito do conselho tutelar, o quão bom ele é pro adolescente, né? É porque em escolas públicas. Na maioria das vezes as pessoas só veem o lado negativo do conselho tutelar. Como eu vi. O conselho tutelar, ele chega na escola para pegar os que estão fazendo coisas erradas, entendeu? Exato. O conselho tutelar tira a criança da família, né? Você vai ser tirado da... Você não está contente na sua casa? Eu vou chamar o conselho tutelar. Exatamente. O conselheiro tutelar vai vir aqui e vai te levar para acolhimento. Você tremeu. Você tremeu. Porque era bem assim. Então esse equívoco, né, a respeito da função do conselheiro tutelar gera todo esse mal-estar. Eu estava numa reunião, faço parte do Conselho de Segurança do município, estava numa reunião e começaram a se falar muito a respeito do conselho tutelar, dos defeitos, vamos dizer assim, do conselho tutelar. E em seguida eu comecei a explicar os pontos a respeito do conselho tutelar. E até o próprio secretário de Segurança, o Castanheira, aqui de Balneário, ele falou: olha, eu quero pedir perdão realmente ao pastor e pedir perdão aos conselheiros, porque eu estava falando de uma coisa que eu não entendia, que eu não tinha compreendido ainda. Exatamente. Então, assim, quando as pessoas conseguem compreender a função do conselho tutelar, elas conseguem ver que digno, que bonito que é a função do conselheiro tutelar. Eu demorei 26 anos para aprender a função do conselho tutelar, do conselheiro. Que bom, né? Que você está entendendo agora. Tô. E a última coisa que eu quero perguntar para o senhor, assim, é básico. Quem vai ser o pastor Paulo depois das campanhas? Quero ser eleito, estou trabalhando para ser eleito, inclusive quero pedir o teu voto, né? Quero aproveitar esse momento assim, te colocar na parede nesse sentido. Assim, ao vivo. Claro, pode falar comigo. Eu quero ter eu quero ser um político com esta visão, né? De olhar a ação social, a educação, a saúde através dos olhos do conselheiro tutelar. Eu creio que assim nós teremos condições de ter uma visão mais pura a respeito das fragilidades que ainda existem em cada município. Por isso eu me candidatei, por isso eu estou nessa caminhada, por isso eu estou nesse projeto. Então essa é a ideia. Que bom, muito bom conversar com o senhor, pastor. Joey, prazer foi todo meu. Prazer incrível, e imenso. Sempre vamos estar aqui disponível para a gente poder fazer esse bate-papo. Eu não perguntei nem a metade, eu queria te perguntar sobre a imersão que você teve, sobre a sua revisão de vidas, sobre a sua experiência, mas isso nós vamos ter ainda um outro momento. Vamos fazer um Pastor Paulo e Joey parte 2. Parte 2. Fechou. Pastor, muito obrigado, meu querido. Prazer grande mesmo ter você conosco aqui. Conta comigo para... Show. Tá bom? Mais uma vez, então, fala conselheiro. Fala conselheiro. Pastor, só o número. Estão me perguntando qual o número. Isso é interessante, Joey. Eu tive para ser eleito, porque o conselheiro tutelar ele é eleito pela comunidade. Eu fui eleito em Balneário Camboriú com 932 votos para ser conselheiro tutelar. Então, o meu número é 14, que é o número do partido, 14.932. Eu lembro de 14 e eu vi alguma coisa de 932 também. Agora faz todo sentido para mim também os números. 14.932. Então, tem gente que pergunta assim, é numerologia, alguma coisa? Não. 932 foi a quantidade de votos que eu tive para conselheiro. 14.932 é meu número. Vamos triplicar, quadriplicar. Show. Multiplicar esses números aí. Vamos para cima. Obrigado. Imagina.